Olá, eu sou a Ana Carolina, professora de ensino básico da Rede Pública de Minas Gerais, e este é meu trabalho, a digitalização de um professor, síntese de um percurso formativo. Meu objetivo é sintetizar minhas experiências pedagógicas com tecnologias da informação e comunicação e as limitações impostas pela realidade socioeconômica dos alunos. Ainda vigora no senso comum que a formação do professor é um processo que se inicia com a formação teórica da graduação, aprofunda-se com o estágio e conclui-se com o exercício da profissão, no qual o professor adquire experiência. Contudo, se ao longo de sua prática seus resultados não forem satisfatórios, o professor deve retomar o processo por meio de cursos de formação continuada. Essa formação, embora seja constante, é descontínua e orientada pelos resultados finais. No entanto, para pensadores da educação, como Tardif, Zeichner, Freire e Giraud, o processo formativo é muito mais complexo e contínuo. Para esses pensadores da educação, a formação inicia-se com a graduação, estágio e prática docente. Porém, o professor é entendido como um sujeito autônomo e responsável pelo processo. Assim, diante das dificuldades observadas, ele pesquisa formalmente em artigos e cursos ou informalmente em manuais e com outros colegas as causas, as consequências e alternativas para o problema, e a retorna para a sala de aula com outra proposta para sanar a dificuldade observada. Esse processo de formação é contínuo e se repete muitas vezes ao longo da carreira, gerando experiência passível de ser relatada e objeto de estudos teóricos. Essa é a proposta desse relato. Oferecer uma síntese sobre as minhas tentativas pedagógicas com a tecnologia de informação com alunos em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais e o que elas me ensinaram. Eu sou professora de língua portuguesa do ensino básico com experiência em escolas pública e privada em Ervália, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes, com 47% da população residente em regiões rurais, dedicada à produção do café. A cidade urbaniza-se lentamente com o crescimento das atividades não agrícolas e melhoramentos na infraestrutura urbana. Por 2 anos, atuei como coordenadora de projetos interdisciplinares na rede pública, em um projeto implantado entre 2013 e 2014, chamado Reinventando o Ensino Médio, cuja proposta era acrescentar ao currículo do ensino médio mais de 800 horas por ano de formação profissional, ofertando disciplinas de empregabilidade, nas quais os professores deveriam articular projetos práticos centrados em simulações e situações problemas, dialogando com as disciplinas do currículo comum. Minha função como coordenadora era assessorar os professores no planejamento e execução desses projetos, facilitar o diálogo interdisciplinar e supervisionar os resultados com relatórios e portfólios, além de outras funções de caráter mais burocrático. A disponibilidade de disciplinas de empregabilidade na área de TI atraiu, sobretudo, o público residente em áreas rurais, que, sem contato prévio com computadores, viu a oportunidade de aprender a manusear a ferramenta disponibilizada no laboratório de informática, mesmo que de maneira insuficiente em termos de quantidade e qualidade. A falta de contato com o universo da tecnologia da informação exigiu o trabalho com conceitos básicos e alfabetização digital, noções básicas de cultura digital e a sua empregabilidade. Na rede privada, tive a oportunidade de trabalhar com a produção de blogs, nos quais os alunos eram produtores de conteúdo, publicando textos autorais, produzindo enciclopédias e wikis. Também produzi materiais interativos, como trilhas e roteiros de estudo. Na escola pública, depois que o projeto REM foi encerrado, conduzi projetos de patrimônio envolvendo fotografias paisagísticas publicadas no Facebook e documentários sobre a história e personalidade da cidade, publicados no YouTube. Todas essas experiências me levaram a perceber que ensinar a manusear as ferramentas não é o mesmo que incluir o aluno na cultura digital. Através das ferramentas digitais disponibilizadas pela escola, o aluno tem acesso à cultura digital, porém esse acesso só pode ser feito na escola. Logo,
Muitos alunos podem até aprender a digitar documentos, navegar na internet, usar e-mail e criar planilhas, mas isso não garante que participarão efetivamente desse mundo digital. Por quê? A desigualdade no acesso, escancarada pela epidemia de Covid-19, agora em 2020, demonstra que 30% da população não tem acesso a esse universo digital. Nas zonas rurais, mais de 50% estão ainda excluídos. Mesmo entre os já conectados, a maioria deles conhece apenas a tecnologia mobile. É bom lembrar que esses dados dizem respeito à população em geral, portanto, se referem tanto à condição dos alunos quanto à de professores. Logo, quando se diz que determinada metodologia funciona melhor que outra, ou que há estratégias boas e ruins em ensinos remotos e à distância, é preciso se perguntar para quem essa metodologia funciona, para quem ela é boa, pois uma parcela da população jamais teve acesso a metodologia alguma à distância. Contudo, muitos alunos possuem pelo menos um celular, como demonstram as pesquisas, mas isso também não quer dizer que conseguirão realizar as tarefas devido às condições de uso do equipamento. Celulares mais baratos possuem pouca memória, o acesso à internet por dados móveis é caro, celulares e computadores com sistemas mais antigos ou mais simples não executam determinadas tarefas. Muitos compartilham com pais e irmãos o mesmo computador ou celular, entre muitas outras situações que impactam diretamente no resultado final do trabalho e dificultam a avaliação. Por fim, é muito comum o raciocínio de que, se tem celular, sabe fazer qualquer coisa na internet. Ao longo do meu trabalho, percebi que, em geral, crianças e jovens sabem usar redes sociais e plataformas de conteúdo, mas não lidam muito bem com ferramentas de produtividade. Têm dificuldade para usar ferramentas de pesquisa na internet, muitos nunca formataram um texto. Pesquisas também demonstram que o público mais jovem domina habilidades de compartilhamento de conteúdo, mas muito pouco sobre funcionalidades técnicas. Em geral, a formação oferecida para professores e alunos foca apenas essa desigualdade. Como a atual situação de isolamento e o apagão da educação estão demonstrando, é preciso considerar a materialidade histórica dos professores e alunos ao falar e pensar em tecnologias da informação na educação, pois a desigualdade não é só quantitativa, mas qualitativa também. Como Paulo Freire bem lembra, os homens e as mulheres fazem a história que é possível, não a história que gostariam de fazer ou a história que às vezes lhe dizem que deveria ser feita.